Olá, boa tarde, vocês que nos acompanham pela internet, todos os internautas. Nós estamos direto aqui de São Paulo, do estúdio da Salinas EAD, e hoje nós estamos aqui com um assunto que acho que interessa a todos os operadores do direito e a todos aqueles que sofrem desse problema da alienação parental. Especificamente hoje, nós vamos conversar com mulheres. Pois é, exatamente mulheres. A alienação parental, ela não atinge só os homens, como pensam algumas pessoas. Muitas mulheres padecem desse mal e nós estamos aqui hoje com as nossas convidadas para tratar desse assunto. E você também pode participar enviando as suas perguntas, você é muito bem-vindo aqui com a gente. Então, para começar o nosso programa, nós vamos fazer a apresentação das nossas convidadas, que hoje estamos aqui, começando aqui pela doutora Perecini. Doutora Perecini, ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia jurídica e vai nos ajudar hoje com os seus conhecimentos. A doutora Nájila Wojtkiewicz, é um nome complicado, mas uma pessoa excelente, também vai nos ajudar, vai contar um pouco da sua história para a gente saber entender, para a gente mais do que entender, para que vocês possam sentir como esse mal atinge não só as crianças, mas também do outro lado, aquele que também é atingido quando deixa de ter contato com seus filhos, seus netos, enfim. E aqui também nos honra com a sua presença a vovó Van Rodrigues. Seja bem-vinda, Van. E nós contamos também com você para que você possa passar também a sua história e a gente esclarecer todos os internautas que estão acompanhando. Mais uma vez, a gente solicita que vocês participem. Esse programa é feito para vocês também. Então, assim, para a gente iniciar, doutora, a gente gostaria, assim, de um apanhado do que seria, muita gente não sabe ainda, o que é a alienação parental. Bom, boa tarde a todos. Como o Marco comentou, meu nome é Denise Maria Perecini, eu sou psicóloga, clínica e jurídica em São Paulo, e trabalho com essa questão da alienação parental e da guarda compartilhada. Então, a alienação parental é isso, são esses atos que um alienador, que pode ser o pai, a mãe, uma tia, uma avó, um avô, o padrasto, a madrasta, não importa. Não tem essa questão de sexismo, de ser só a mãe, de ser só esse ou aquele. É que a gente tem uma situação de que a guarda acaba sendo materna e que predominantemente é a mãe guardiã que faça alienação parental. Mas não é só a mãe, pode ser o pai também, podem ser outras pessoas de contato, né, de convivência com essa criança. Perto da criança, né, Sim. doutora? Quem tiver quem tiver perto da criança pode cometer esse ato de alienação, que é dificultar o convívio, né? Dificultar o convívio, mudar para a criança a percepção em relação aos sentimentos em relação ao outro pai ou mãe, certo? Para que esta criança passe também a não gostar mais deste pai ou desta mãe. Às vezes alienadores são os dois, ou pode ser um terceiro, tá? É muito difícil, desculpa, doutora, mas é muito difícil alguém fazer alienação parental sozinho, não é mesmo? Não, e acaba sendo uma situação que envolve, né, justamente esse sentimento. O objetivo é fazer com que essa criança passe a não gostar mais do outro pai ou a mãe. Aí ela já está entrando, essa criança já começa a manifestar sintomas de síndrome de alienação parental. A alienação parental são os atos nos quais a criança se expõe ao risco de desenvolver a síndrome, que é essa alteração dos sentimentos ou da percepção em relação ao outro pai ou mãe. Então, isso é muito importante que a senhora falou. A gente tem que separar uma coisa do que são os atos de alienação parental, que eles podem ser os mais simples possíveis, né? Eles podem começar lá embaixo, por exemplo, às vezes o pai ou a mãe que liga para falar com o filho e não está ocupado. Está sempre doente. Está sempre ocupado, está sempre doente, quer dizer, né? Evita o contato. Sim. Até por telefone.
e pode terminar realmente na síndrome. Quer dizer, essa síndrome significa quando a aversão já está realmente instalada, Sim, não é isso? A criança já começa a assimilar esse discurso do alienador, já começa a dizer meu pai não presta, minha mãe não presta, e muitas vezes culmina nas acusações em relação à violência, à agressão, à negligência, ao abuso sexual. A história do abuso sexual é construída artificialmente, tá? Mas de tanto repetir para a criança, essa criança acaba realmente acreditando que tenha sido abusada sexualmente. Tá? Nós somos... E com o afastamento do outro, ela não tem mais a contrapartida do outro para fazer esse contraponto e dizer, não, pode não ter sido exatamente do jeito que aquela pessoa falou. Entendi. Não, nós vamos... Depois a gente vai dar uma palhinha especificamente Sim. sobre essa questão de abuso, que é uma coisa muito importante. Sim. E gravíssimo, né? É uma coisa gravíssima. Mas, em linhas gerais, o que a gente queria colocar é que, no particular, hoje, no programa de hoje, mostrar que o quê? Que muitas mulheres, que existem muitas, mas muitas Sim. mulheres que padecem de alienação parental. Então, hoje nós trouxemos aqui a doutora Nájila, trouxemos aqui a vovó Van, para que elas possam também contar um pouquinho da experiência, das coisas que aconteceram com elas, para a gente desenvolver esse assunto. Então agora eu queria ouvir a nossa querida amiga doutora Nájila, para que ela possa fazer as considerações dela iniciais, né? Se apresentar, fazer as considerações dela iniciais e desenvolver um pouquinho sobre a história dela, o que ela pode ajudar, né, a gente aqui no programa, contando um pouquinho da história dela. Por favor. Boa tarde, Marco. Meu nome é Nájila. O meu caso foi antes da lei da alienação e da guarda compartilhada, em 2008. Eu me separei em 92 e não gosto de falar nesse assunto. É complicado, né? É uma coisa, para a gente ver como o negócio vai muito fundo e cala na alma da pessoa, né? É uma perda, uma coisa assim constante, mas a gente entende, a gente respeita, né? E você acha, qual o conselho que você daria para alguém que, por exemplo, está cometendo algum ato de alienação, afastando o filho de uma mãe, o filho de um pai? O que você poderia, como mãe, como mulher, como advogado, como uma pessoa, né, que passou por isso, eu só falar? fui cursar direito depois que eu perdi minha filha, porque eu não fazia ideia que, pelo simples fato de eu querer separar dele, eu ia perder um filho. Isso nem passava pela minha cabeça. Você acha que isso foi uma trama urdida, alguma coisa? Por que você acha que houve esse afastamento, foi provocado esse afastamento da sua filha de você? Eu percebi, assim, na avó, o desejo dela de ser mãe da minha filha. Como você falou que o alienador nunca está sozinho, e não estava. Que ela queria ocupar meu lugar, ela queria comprar as roupas para minha filha, e ele falava para mim, deixa que minha mãe compra as roupinhas dela, você compra só do outro filho. E isso me deixava muito triste, porque eu queria ter o prazer de comprar as roupinhas da minha filha. Então eu via essa interferência, assim, da avó, assim, muito grande, querendo ocupar o meu espaço. E o interessante que a senhora tocou aí, porque então a alienação já começou dentro do casamento, enquanto você estava casada. Enquanto você estava casada. Quando ela nasceu. Quando ela nasceu, desde que ela nasceu. Desde que ela nasceu. Desde que ela nasceu, ele dizia, deixa que minha mãe compra roupa para Paula, você compra roupa para o meu filho, né, para o Fábio, né? E deixa que ela compra roupa. Entendi. E eu ficava assim, sem entender por quê, mas eu quero comprar a roupinha da minha filha, né? Então, a coisa foi assim, de uma tal forma, né? E que... isso é muito duro falar, Marco. Eu tenho tanta coisa para dizer, mas é muito duro. E a gente está aqui para ouvir, e você pode ter certeza que a gente entende a sua dor, e você não sabe quantas pessoas você está ajudando nesse momento. Tem gente que não sabe, está passando por isso e não sabe nem o que é. Então a gente está aqui também nesse programa dedicado às avós e às mães, para elucidar, porque muita gente não sabe o que é. Até aos 12 anos eu convivi com ela,
E esse livro que eu trouxe aqui foi um livro assim que eu fiz esse livro desde que quando eu soube que eu estava grávida. Então esse livro aqui foi feito com muito carinho. Esse livro tem até o cordão umbilical dela, está aqui. Que coisa. Tem os brinquedos que ela ganhava, eu cortava, botava aqui. O primeiro banho dela está aqui. Então eu narro essa história aqui antes dela nascer. Quando ela nasce, é ela que tá falando. Eu estou falando, ela está falando por mim, através de mim. Entendi. Então tem a primeira vez que ela foi à praia. Tem tudo aqui. Eu pesquisava tudo. Então eu fiz com tanto carinho. Então isso aqui, esse livro é um registro que eu tenho para um dia mostrar para ela como ela foi amada. Como ela é amada. É, como ela é amada e foi amada. Porque foi desejada. O que a minha sogra falou para ela, para conseguir separá-la de mim, minha sogra falou que quando eu soube que eu estava grávida, eu não queria que ela tivesse nascido. Mas aqui neste livro, eu tenho a prova aqui que o médico falou que eu ia ter dificuldade de engravidar. E o exame está aqui. Foi meses antes dela nascer, que ele não aconselhava eu tomar a pílula. Senão ia ter dificuldade. Eu falei, mas eu quero engravidar, então eu não tomei pílula. Então eu segui outro método, né? E logo, um mês depois eu estava grávida. Eu levei um susto, porque eu tinha planejado ter filhos assim, daqui a 5 anos, porque nós compramos um apartamento e não tinha assim, não dava para comprar todos os móveis, então mas já tinha o quarto dos filhos. Eu queria ter filhos, né? Entendi. E então, ai, como dói. É uma ferida aberta, né? Muito, muito. Ai, Marco, é muito difícil. Dá licença, me dá um pouquinho de água para ela. Então, a minha sogra falou para minha filha, disse para ela que quando eu soube que eu estava grávida, que eu não queria que ela tivesse nascido. E minha filha estava com 12 anos. Meu Deus. E minha filha falou para mim, eu já soube de tudo. Essas foram as palavras dela, as palavras da minha filha. Eu já soube de tudo. A vovó me contou que quando você estava grávida de mim, você não queria que eu tivesse nascido. Você fingiu que me amava este tempo todo. E eu te odeio por isso. Meu Deus. Quer dizer, a avó desconstruiu toda aquela imagem que minha filha tinha de mim. E aqui eu tenho todas as poesias que minha filha fazia para mim, os desenhos, que me amava. Eu tenho tudo aqui. Então, mas não está no momento ainda de dar para ela, apesar de eu estar há 20 anos sem contato com a minha filha. E eu vim saber no ano passado que ela estava grávida. Me confidenciaram, mas eu não posso contar para ninguém, que estão todos proibidos de me contar que ela estava grávida. Uma pessoa me confidenciou. E há meses atrás eu soube o nome do meu neto, se chama Victor. Meu Deus, então você está passando por uma outra alienação. Outra alienação, é a segunda alienação. É muito duro. Então, quando eu soube que ela estava grávida, eu comecei a sofrer de novo o que eu tinha sofrido. Sim. Porque a ferida, ela nunca fecha. Nunca fecha. Não. Ela fica lá, você consegue conviver, porque você consegue pensar em outras coisas na vida, né? E como eu tive que cuidar da minha mãe, né? Então a atenção foi toda para minha mãe. E aí, quando eu soube que estava grávida, eu comecei a sofrer de novo. E fiquei, assim, muito deprimida e voltei a fazer análise. Entendi. E estou fazendo análise, no acompanhamento. E a senhora ficou sabendo do nome do seu neto por terceiros, né? Por terceiros. Por coincidência, um amigo meu encontrou com um amigo que trabalha no mesmo local da minha filha, na Fundação Getúlio Vargas. E ele conversou, ele já sabia toda a minha história, esse meu amigo, né? Então ele tentou tirar alguma coisa, né? Ah, você conhece a Paula e tal. E aí ele comentou que o nome do filho dela era Victor. Mas meu amigo não podia perguntar mais, porque senão a pessoa ia ver que estava perguntando muito, né? Então eu só sei que é Victor, mas nunca vi uma foto dele, não sei nada. E aí você sofre de novo, né? E aí eu tenho um filho, 1 ano mais novo que a minha filha, e ele continuou vendo o pai. E teve um momento que meu filho foi ficando triste, não queria mais jogar futebol, não queria mais jogar coisas que ele fazia com o pai. E eu mesmo assim, chateada com o pai, assim, revoltada porque não via mais minha filha, eu vi que meu filho estava triste, pensei, ele está sentindo falta do pai. Eu liguei para o pai e falei, olha, ele não quer mais jogar botão, não quer mais ser Vasco e tal, ele está sentindo a sua falta.
Então, quando você vir ao Rio, você sempre dorme e fica hospedado aí no hotel, você pega ele, leva a roupinha, depois deixa no Você colégio. teve uma conduta diferente da dele. Totalmente diferente. Você viu que o seu filho necessitava dele. Que o que ele estava, o comportamento dele era saudade do pai. E eu falei isso para o pai, você tem que estar mais presente. 15 dias é muito tempo. 15 dias para o pai ver a filha é muito tempo. Só que ele não veio nenhuma vez. Não veio, continuou. Então, eu queria pegar só um ganchinho, doutor Denise, e dizer o seguinte, por exemplo, essa filha, né, no caso, essa filha, como que cresce havendo essa lacuna da referência da mãe? Ela vai crescendo com essa crença em relação ao discurso que já vinha sendo uma lavagem incutido, cerebral, né? É uma lavagem cerebral, Sim, né? com certeza. Ela já mudou completamente a percepção e os sentimentos em relação à mãe. Né? E isso é reversível? Agora ela teria que ter essa iniciativa, né, de retomar o contato com a mãe, para, né, voltar a ter o contato com a Nájila, para de fato sentar e ouvir o que você tem para me contar. Até para a Nájila mostrar o livro, né, todas as coisas, e ir aos poucos desconstruindo aquela mensagem que foi programada esse tempo todo. Mas psicologicamente, a gente vendo assim, né, no aspecto psicológico, está faltando alguma coisa na personalidade de uma pessoa que cresce com essa... Porque é uma ficção, né? Porque não é realidade. O que ela ouviu, segundo o relato da doutora Nájila, o que ela ouviu, da maneira como ela relatou, ouviu uma coisa que não é verdade. Sim. Né? Então, quer dizer, essa verdade que ela tem para si, não existe. Sim, essa pessoa explorou dela alguma fragilidade, uma carência, alguma coisa e, vamos dizer, seduziu, se aproximou, né? Conquistou essa moça para perto de si e para isso ela né, nessa contrapartida ela afastou. Então ela precisava desqualificar a própria mãe para ela ser a pessoa ideal para cuidar dessa moça. Sim, entendi. Entendeu? Porque o que a gente olha, né, a gente vê assim a lei de alienação parental, quer dizer, quando o juiz quando chega para ele um comunicado, às vezes, né, numa petição inicial, ou seja, o Ministério Público às vezes toma conhecimento e a lei elenca, se eu não me engano, acho que o artigo 6º da Lei 12.318, ele elenca o que pode ser feito. Mas aquilo, né, começa até com uma advertência, pode terminar na reversão da guarda. Mas existem outros mecanismos, porque o que eu acho que tanto a Nájila como a Van, que depois nós vamos ouvir dizer, como qualquer pessoa que sofre, ela quer simplesmente a aproximação, ela não quer perder o vínculo. Né? Ela não quer perder o vínculo. Então, quando a pessoa entra no judiciário e vai discutir uma causa, quanto tempo? Às vezes 4, 5 anos, até esse vínculo, no mínimo, se ele não se rompeu, abalou bastante. Porque eles insistem naquela coisa da visita dos 15 dias, né? Sim, com certeza. Mesmo aquela questão da tramitação prioritária que a gente acha que precisa ter, justamente para que o processo de alienação parental passe na frente, porque a questão o grande aliado do alienador é o tempo. Então, quanto mais esse processo ficar arrastando por aí, para ele é melhor, porque ele vai tendo tempo suficiente para fazer a programação que ele acha que ele tem que fazer, essa lavagem cerebral, essa construção artificial de uma história. Sim. Né? Então, mas mesmo isso está sendo, essa descaracterização da alienação parental por erro de interpretação do setor técnico e do próprio judiciário, faz com que essa tramitação prioritária se esvazie, o processo se arrasta por anos. Muitas vezes o pai ou a mãe desistem, porque já não aguentam mais, já foram... o desgaste físico, emocional, psicológico todo,
Então, eles falam, não aguento mais. Entendi. E aí eles acabam, e o vínculo, se chegar a se recuperar, o que, né, nem sempre acontece, né? Sim. Já não é mais a mesma coisa, Isso né? já se perdeu também. Muitas etapas foram perdidas para ambos, né? Sim. Quer dizer, aquele que ficou alienado ao pai e à mãe, que ficou distante do filho, perdeu muitas etapas. O filho, até na própria construção da personalidade dele, deixou de conviver bastante com um dos dois. Quer dizer, todo mundo perde, né? Na realidade, Sim. todo mundo perde. Ele tinha uma percepção distorcida e fica difícil agora desfazer essa crença que ficou arraigada durante tanto tempo. Sim. E a mulher, nesse particular, o que a senhora, como psicóloga, como mulher, o que a senhora acha que existe alguma diferença em relação ao sentimento entre a mãe que sofre alienação parental, que padece de alienação parental, e um pai que padece de alienação parental? A senhora acha que existe alguma diferença nisso em termos de sentimento, dada a característica psicológica de ambos os gêneros? Ou não, ou é igual, os dois padecem da mesma forma? Eu acho que, no fundo, eles acaba sendo a mesma... A dor dor é a acaba mesma. sendo intensa, mas aí cada um vai lidando de uma forma Particular. diferenciada, né? Às vezes, até para este pai, até pela questão do folclore, da cultura popular, de que o pai pode ficar... É comum ter o pai que não tem a guarda e não ter o contato com o filho, né? Então, ele acaba também, muitas vezes, embotando sentimentos e acaba deixando para lá, certo? A mãe, muitas vezes, precisa de recursos, como é o caso da Nájila, para amortecer este sentimento. Então, ela foi se dedicar à sua própria mãe. Então, ou se joga no trabalho, acaba tendo algum outro recurso. Eu fui estudar gerontologia para poder saber como cuidar da minha mãe. Eu vejo que foi uma fuga, né? Bom, foi construtiva na medida em que muitas vezes esses pais ou mães acabam recorrendo a comportamentos autodestrutivos, como drogas, ou até a tentativa de suicídio, enfim, chegam a situações extremas, né? Sim. Então, pelo menos essa... Eu fui estudar direito, Foi um refúgio que você encontrou, mas foi positivo porque você se contribuiu e pôde ajudar a sua mãe nisso, então... mas muitos pais nem sempre têm esses recursos, não, né? A gente sabe que, o que a senhora falou, tem casos que as pessoas chegam ao extremo, né? Sim, Dá cabo na vida. ou viajam, ou vão embora, ou vão para outro país, enfim. O dia que o meu filho quiser me ver, ele que me procure. Então, tem umas situações também, extremas. às vezes, pode ser até uma defesa, né? Sim, até para não precisar, não ter que lidar com isso. Minimizar o sofrimento. Exatamente, isso já está consumindo. Muitas vezes, doenças físicas que, às vezes, a pessoa nem tinha ou estava embotado ali e, de repente, aparecem. Eu tenho o caso de um cliente que entrou num processo de câncer, de linfoma, e desencadeado, coincidentemente ou não, em função da alienação parental que ele está sofrendo em relação à ex-mulher e à filha. Dizem que o câncer é a doença da mágoa, né? Da tristeza. Então. Bom, agora vamos passar a palavra para a vovó Van Rodrigues. Muito obrigado pela senhora ter vindo. É um prazer ter a senhora aqui. E a gente queria conversar, queria ouvir da senhora o que a senhora tem para passar para também, né? Depois eu ouvir a doutora Nájila, ouvir o que a senhora tem para passar. Qual que é a sua experiência? A senhora padece de alienação parental? Como? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, vovós. Boa tarde a todos. Então, padeço da alienação parental também, né? Eu que nunca pensei que passaria por isso, nem imaginava que teria isso na minha vida, e nem que existia de modo geral. E passei a sofrer de alienação parental quando meu filho me disse que eu ia ser vovó, né? Depois que ele descobriu que ia ser pai, e teve logo em seguida a separação. Então, mas ele foi pai, ainda era casado ou não? Já era Sim, separado? quando ele descobriu que ele ia ser pai, ele estava casado. Mas logo em seguida ela foi embora, grávida. E depois, passou uns meses, a gente só soube que
ela tinha entrado com processo, né? Querendo direito lá. É engraçado, assim, que ela entrou com processo, mas a gente não sabia nem onde ela estava. Nem onde ela estava morando, Mas nada. ela entrou com um processo para quê? Para ele reconhecer a paternidade? Sim, e com os gravídicos, né? Ah, e tá, essas os coisas alimentos todas. gravídicos. Isso. Só que teve a primeira, no dia que foi marcada a primeira audiência, foi cancelada pelo fato dela ter tido a criança. Mas a gente não sabia que a criança já tinha nascido. Então, mas assim, como que a senhora lidou? Quando a senhora ficou sabendo que ela foi embora, que teve essa notícia, de repente grávida, o que veio para a senhora? Como que a senhora começou a lidar com isso? Com a alienação, A do senhora afastamento. Sim, eu imaginava. Era um neto seu que estava sendo gerado e estava distante de uma situação de um litígio, né? A situação é assim. Da feita que teve a separação, eu imaginava que teria uma certa dificuldade, mas não tão grande como foi, né? Aí depois foi piorando mais, porque não sabíamos o nome, nem o sexo da criança, nada. Nós procuramos saber por outros, né? Então, assim, ali eu vi a dificuldade como ia ser, né? Ali, quando eu procurei a ex-sogra do meu filho, para saber notícias, quando me negaram notícias, eu disse assim, peraí, está acontecendo alguma coisa, né? Porque nem notícias querem dizer nada, não querem me dizer onde, né? Alguma coisa, onde a minha neta vai estar. Sim, se vai registrar nada. Tá, continuou o processo. Só que aí é que entra aquela outra coisa, alienação. Eu não conhecia alienação. Ninguém sabe que esse tema eu não conhecia, eu precisei sentir, né? Como eu, a avó, precisei sentir. Sentir na minha pele a indiferença, o descaso e as humilhações. Como a senhora disse, a senhora sentiu na pele o descaso, a humilhação. A senhora diz em relação a quem? Como que foi isso? Olha, Marco, é em modo geral. Em relação à família materna, né? A materna. E em relação ao próprio judiciário. Porque você passa por isso também. Sim. Né? Você tá ali, você procura e você diz, não, é aqui. E você se sente refém daquelas pessoas. Você se sente refém, sabe? E de repente você vê seu mundo e ir embora. Você está caindo num abismo, você não sabe para onde você está indo. Você, o que foi que eu fiz? Que um casamento não dê certo, ok, é um direito, mas os filhos não têm nada a ver com isso. Perfeito. Correto? Correto. Os filhos não têm nem com o pai, os avós não têm que pagar pelo erro de ninguém. Pela separação não deu certo, cada um segue seu caminho. Não, e a criança também, né? Que não tem nada com isso, né, doutora? E exatamente, nesse ponto que eu falo, a alienação também, ela é uma questão que a gente fala muito só do afastamento. Mas tem que lembrar dos direitos da criança, que está sendo renegado pela própria alienadora. Porque a criança, ela é protegida por lei. Ela tem os direitos dela protegidos. Mas nisso, ela também é renegada. Sim. Né? Ao mesmo tempo que renegam isso... renega muito mais coisas. Porque é um direito dela de conviver, né, com a família de ambos os lados, não só com os pais, mas a família paterna, a família materna. Então, quando a gente vê que há realmente um embaraço, né, é criado um embaraço, uma convivência com os avós, né? Com os avós. Os avós. E por que a gente está falando isso? Porque muita gente nem imagina que a avó passe por isso. Então, geralmente pensa na mãe, pensa no pai, mas tem muitas, né, Van? Tem muitas, são muitas avós. A senhora tem um grupo, né, de avós, Temos um grupo de vovós, sim, que estão aí nos assistindo. Bacana. Então, vamos mandar um alô para o grupo de vovós. Então, e assim, são muito sofridas. É sofrimento demais, Marco. Sabe, eu vejo avós chorando, como a Nájila está aqui chorando. É uma ferida. Você escuta elas falando da dor do próprio filho praticar alienação parental com a própria mãe. Porque é uma dor, Sabe? como a da Nájila, que agora está passando com o neto. A avó, ela sente pelo filho ou filha e pelo neto, né? Exatamente. Então, quer dizer, é um sofrimento dobro, porque eu vejo um filho sofrer porque não pode ver o neto e a pessoa não vê o neto, quer dizer, é uma coisa... E a gente sabe que são muitas avós, né, Van? São muitas. Assim, a gente conversa muito. Ontem mesmo a gente estava conversando e eu vi um vídeo que elas postaram do dia que levaram a neta de da Zélia, se eu não me engano, da Zélia, da vovó Zélia. Foi triste demais, saber entregar a criança chorar para não ir embora.
sabe, ter que levar e a avó não poder fazer nada. Porque a avó nunca pode fazer nada. Já repararam isso? A avó nunca pode falar nada. Você sempre vê a mãe e o pai lutando pelos direitos. Mas esquecem da avó. E a avó é fundamental na vida do neto, gente. Mas desculpa, né? Às vezes quando o pai não pode pagar a pensão ou a mãe, aí eles vão correr para a avó, né? Exatamente, para ali a avó. Aí a avó serve. Aí a avó serve, né? Ali a avó serve, mas para outras coisas, enquanto com tá amor, casado, com vai lá, carinho. deixa na casa da avó para viajar, Não. né? Nas Nas férias da férias, a avó escola. serve. Não. E esse vínculo também é muito importante, né, doutora? O vínculo dos avós. Os avós, porque é a questão da a família, a famosa mãe tradição com da açúcar, né? Não é isso? E a tradição da família, muitas vezes é quem traz as ideias, quem traz a tradição, né? Quem conta as histórias dos antepassados. É a mãe com açúcar, né? Ah, sim. Ô Van, Oi. e essas avós estão engajadas? Elas, Sim. o que elas pretendem? Qual que é a luta? Qual que é o objetivo, por exemplo? São muitas, né? É São, muito grande. Marcos, olha, o nosso objetivo, hoje aqui está sendo já um passo grande para nós, porque assim, nós não somos reconhecidas. Para ninguém parece assim que existe avós, né, que sofre com alienação parental. Mas nós existimos, nós estamos aí, precisamos ser vistas, precisamos ser ouvidas, principalmente. Porque o nosso sofrimento é muito grande, sabe? Não é um sofrimento pequenininho. É assim, como dizem que vó é mãe 2 vezes, parece que para nós tudo vem em dobro, né? Sem dúvida. Tudo, porque assim, se como é o meu caso, é o meu filho, então, eu vejo o sofrimento dele, eu vejo a luta dele, eu luto junto com ele e Então, luto nós junto vamos- por mim. Nós vamos entrar já também nesse particular, vamos conversar. Eu acho que deve ter depoimentos aí, né? Deve ter uns vídeos, eu acho que até que as vovós mandaram, né, Van? Ai, sim, elas mandaram, sim. Será Com que a muito gente- orgulho. Vamos ficar de olho na telinha aqui. Márcia. Meu nome é Márcia. Eu fiquei 3 meses no início do ano sem ver minha neta, após o meu filho ter saído da casa onde ele morava com a minha nora. E após a separação, ela simplesmente não deu mais notícias, não deixou a gente ver mais. Hoje a gente está vendo através do mandado judicial, mas com tudo esses 3 meses sem vê-la, perdemos vários momentos da vida dela e nada mais trará de volta o que a gente perdeu. São 3 meses que parece que não são nada, mas que a gente perdeu vários detalhes em que ela também sofreu, né? Que é muito mais do que a gente, até, eu acho. Hoje a gente tá podendo ver 3 horas por semana e através do mandado judicial. Na minha opinião, alienação parental é crime e tem que ser punido como tal. Pois é. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Parece, olha, gente, eu não vi os vídeos que vieram para cá, ninguém viu, nós estamos vendo agora porque eles também estão chegando. Mas o que a gente estava falando, doutora Denise, os momentos passam, né? A gente viu a vozinha. E é engraçado a gente ver que a dor está estampada. A dor Sim. está estampada no rosto. Quer dizer, não existe dissimulação, não existe, né? E eu queria conversar com vocês, queria ouvir também a doutora Nájila, né? Saber realmente se o judiciário, será que ele não está enxergando? Como é que funciona, por exemplo, a gente vê, né, nos estudos psicossociais, raramente a gente vê um estudo em que uma avó é ouvida, né? Em que um avô é ouvido, como se fossem apêndices nessa relação, e a gente sabe que não é. Sim, a gente, lógico que no estudo psicossocial o enfoque grande é a criança, sim, mas na hora entram 2 fatores.
O primeiro é aquilo que eu tinha comentado no começo, a descaracterização da alienação parental pelo próprio setor técnico, pelo próprio judiciário. O que vai esvaziando este conceito, né? Quando a gente pergunta se está acontecendo alienação parental e eles dizem que não está acontecendo, e aí o próprio juiz também entra nessa e diz, não está acontecendo alienação parental. Desculpa, será que o que a gente entende, pelo menos o que a gente vê é o seguinte, que quando se fala em alienação parental, todo mundo treme, porque eles acham que a alienação parental ela tem que ser reconhecida, mas só quando a síndrome está instalada. Quando, na realidade, o espírito da lei, eu acho da própria psicologia, é inversamente o contrário. Quer dizer, é evitar que aquilo, que a síndrome se instale. Então, porque uma vez instalada... Mas mesmo assim, eu como assistente técnica, e fazendo quesitos, perguntando se estão acontecendo atos de alienação parental, cujas informações não estão só, às vezes não estão, o perito não vai captar na entrevista, porque na entrevista é muito comum, até o próprio alienador, fazer um discurso politicamente correto. Sim, certo? O politicamente correto. Ser boazinha, Sim. certo? Chorar, certo? Se fazer de vítima. Sim. E a questão toda passa batida na perícia. Mas, às vezes, o ato de alienação parental está fora. Está num vídeo, está numa gravação, num WhatsApp, que a gente... que esse pai ou essa mãe alienado, né, vítimas da alienação, junta no processo e o perito não olha. Sim. E aí, quando ele diz não está acontecendo ato de alienação parental, desculpa, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se estão acontecendo atos. Agora, você está esperando vir a síndrome para dizer, né? Aí a criança começa a dizer, meu pai não presta, minha mãe não presta. Aí é duro. Mas mesmo assim, é quando isso acontece, o perito ainda não reconhece como sendo alienação parental, diz que isso é autêntico. Quer dizer que o ódio passa a ser uma característica da personalidade que é a daquela assimilação, criança. Exatamente. Que antes, então o amor se transformou em ódio num passe mágica. Sim, é uma coisa que... não teve interferência externa nenhuma. Nessa concepção distorcida, precisa chegar nesse extremo, e aí quando chega no extremo, o perito não reconhece como sendo alienação parental, diz que essa manifestação é autêntica, que realmente a criança está tendo motivos para odiar este ou aquele pai ou mãe. Entendi. Né? Eu vou aproveitar a carona, porque nós temos uma pergunta aqui para a senhora, da Abadi, São Paulo. Ela pergunta assim, quando atinge a síndrome, normalmente já pré-adolescente, qual seria o caminho? Eu acho que ela quis dizer que quando uma pré-adolescente já instalou, a síndrome já está instalada, qual o caminho? Pré-adolescente tem alguma coisa nessa condição dessa idade pré-adolescente, algum destaque, alguma coisa diferente, por exemplo, uma criança da primeira infância ou de um pré-adolescente? Nesse caso que ela está perguntando, que a Abadi está perguntando, uma pré-adolescente, aí teria que ver essa contextualização de quando que começaram as alterações. Se já começou quando ainda era criança, sim, né? E aí culminou na pré-adolescência, ou se já veio a partir da pré-adolescência. Vamos imaginar, só para a gente poder responder para ela que está perguntando, que isso já venha e ela tenha se instalado agora já na pré-adolescência, né? Um processo que já vem. Porque o discurso da alienação parental não é de hoje para amanhã, não é um negócio que hoje eu vou acordar e vou odiar meu pai ou minha mãe. Isso é uma coisa que já vem construindo há bastante tempo. A pessoa que influencia para isso é uma pessoa significativa na vida dessa criança. É o pai ou é a mãe. Então, para uma criança pequena que não tenha essa autonomia, esse discernimento, é difícil para ela conceber a ideia de que esta mãe ou este pai estejam mentindo, estejam distorcendo, estejam mal interpretando, né, aquele ato do outro pai ou mãe, e que isso... Então, para ela, o que o pai ou a mãe falaram é a verdade absoluta. Então, eu estou imaginando
no caso que essa pessoa está trazendo, que seja uma situação que já vinha construindo quando essa criança era pequenininha e veio agora, e explodiu agora, né? Instalou a síndrome agora. Instalou e aí consolidou, Isso. porque vem de uma fase leve, são os graus, né, da alienação. Então, fase leve, aí já começa pergunta, mais ou menos, o que eu faço? aí chegou o que fazer nesse caso? Final. Aí que está, precisa continuar mostrando para essa criança, para essa pré-adolescente, a contrapartida. Seria o quê? Mostrar que aquilo que ela está pensando não corresponde a essa verdade. Não pode desistir, né? Não pode simplesmente deixar, o dia que ela souber... E no caso... Né, ela vai descobrir por conta própria, porque se não tiver essa contrapartida, realmente se consolida aquela crença equivocada que aquela criança, aquele adolescente prevalece. Entendeu? No caso da doutora Nádia, por exemplo, da filha. A filha, quantos anos, doutora, hoje? 35. Já tá 35. 35 anos. Uhum. Qual a saída? Existe alguma saída nesse caso? Mas aí acho que já é adulta, né? Já teria que ter, já partir dela, já partir da filha também, essa iniciativa de retomar, de querer saber. Na análise que eu estou fazendo, o analista disse para mim que, olha, você perdeu sua filha. Eu só tenho uma esperança de você reaver o contato com a sua filha o dia que o pai não estiver mais aqui. Quando o pai não estiver mais presente na vida dela. Porque ela tem essa lealdade com o pai, então ela não vai falar comigo quando o pai estiver vivo. E a avó também. E a avó já faleceu, a avó já faleceu. Então eu vejo isso uma coisa assim, uma coisa doentia. Sim. Sabe? Isso é uma coisa doentia, porque quando eu quis me separar, demorei 4 anos para me separar. E eu procurava falar em separação, assim, quando as crianças estavam dormindo, para que ninguém escutasse, que como eu estava tomando a iniciativa. E para ele, como era difícil, que ele era filho de Sírio, então Sírio tem uma visão assim da mulher, né, como se fosse um objeto, né? Sim. E então eu estava assim muito cansada daquela vida. Não adiantava você ter tudo que você tinha se eu não estava feliz. Então eu depois que eu percebi que ele demorou 4 anos, porque ele já estava planejando ela completar 12 anos, que ela podia ser ouvida. Então foi exatamente o que aconteceu. Por isso, e eu pedi assim para ele, vamos contratar um advogado só para formalizar. Porque eu não queria briga, não queria litígio, não queria separar na paz. E ele não via nunca. 4 anos se passaram. E depois que ela completou 12 anos, que ele entrou. Uma coisa que eu estava pedindo para fazer junto com ele, ele entrou. Mas como na época não existia a Lei Maria da Penha, porque eles têm sempre que botar alguma coisa assim, né? Não tinha essa lei. Então ele dizia que eu não dava comida para ela, que eu deixava ela trancada no quarto, que não deixava ela no banheiro, que ela tinha que fazer xixi no chão. Então me acusou de tantas coisas assim tão absurdas que eu peguei, quando eu recebi aquela ação, eu mostrei para os amigos dele. Um amigo dele foi ser testemunha, minha testemunha. Ficou revoltado, porque nós saímos juntos. Esses amigos saíam juntos, tinham filhos da mesma idade. E no caso, assim, então, a senhora sempre separou uma coisa da outra, né? Uma coisa é a separação, outra coisa são os filhos, é uma coisa completamente diferente. E eu tive uma outra fase, um momento que eu achei super importante, que meu filho foi ficando assim, mais triste. E eu cheguei para o pai e falei assim, olha, eu acho que ele está precisando de botar um psicólogo, porque ele não está legal. E o pai virou para mim e falou assim, meus filhos não precisam de psicólogo, quem precisa é você. E aí eu, conversando com a psicóloga, ela falou assim, olha, não tem problema, eu sou fonoaudióloga, então eu apareço como fono. Aí eu falei pro pai, né, pro ex-marido, que ele precisava de fono, né, e aí ele concordou. Então meu filho ia na consulta toda semana. Até que chegou uns meses depois, a psicóloga me chamou, na consulta sozinha, sem meu filho. E quando eu chego lá, ela falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Seu filho está mostrando, assim, está sentindo muita falta do pai. Eu falei, pois eu já falei isso com o pai, já pedi que o pai visitasse o filho, que dormisse com ele quando viesse ao Rio, mas o pai não fez. Eu falei, pois ele está sentindo muita falta do pai
e ele está querendo morar com o pai para ver como é que é. Eu falei, pelo amor de Deus, se meu filho for morar com o pai, é aí que eu não vou ver, que eu já não estou vendo a minha filha. Aí a psicóloga fala para mim, mas você tem que dar essa chance para ele, porque ele está querendo ir. Eu falei, mas como? Eu botei aqui meu filho, aí eu fiquei assim, indignada. Como é que eu faço? Eu ponho meu filho aqui para ele ficar legal, você fala que eu tenho que botar, deixar ele morar com o pai? Aí que eu não vou ver mesmo. Porque lá eu não sabia nem porque ele fugiu com a minha filha para outro estado, eu fiquei sem saber por meses. Quando eu fui no plantão judiciário, o juiz Rudy Lovenkraun, nunca mais eu esqueci esse nome. E cheguei lá e falei, o pai sequestrou minha filha. Ele falou para mim, o pai não sequestra a filha. Ele sequestrou, porque eu não sei onde é que ele está. Liguei para o aparte até onde ele ficava, ele não está mais lá, saiu de lá. Liguei para o trabalho dele, falo que ele foi para a França. Então, eu não sei onde é que ele está, onde minha filha está. Isso é um sequestro. Aí ele falou assim, a senhora trabalha? Eu falei, não, porque eu tenho 2 filhos pequenos. E cada um estuda no horário, porque eu vi qual era, o que era melhor para as duas crianças. Eu não vi o que era melhor para mim, botar os 2 no horário da tarde, para eu ficar com o horário livre. Mas assim, para a gente ser mais sucinto, nós temos que entrar no outro sistema. Ela só deixou ele ir com o pai, morar com o pai? Aí ela falou para mim, e fale isso com ele hoje. E eu cheguei em casa com aquilo, meu Deus, como é que eu vou falar isso para o meu filho? Que dor, que medo. Mas a minha prioridade era a saúde do meu filho. Então, quando meu filho foi deitar, eu fiquei contra a luz assim, eu estava no escuro, assim, contra a luz assim, da lua, assim, para ele não ver. E eu falei para ele, filho, eu estou percebendo que você não quer mais jogar futebol, você não quer mais fazer as coisas que você fazia com seu pai. Então, eu acho que você está com saudade do seu pai. Então, eu quero... Aí, às vezes, eu parava, engolia seco assim para não chorar, porque, meu Deus, eu já não via minha filha, eu não conseguia, o quarto dela ficava sempre fechado. Eu não conseguia entrar lá. E falei para ele, olha, eu quero combinar uma coisa com você, se você quiser morar com seu pai, eu deixo você morar. Você não se preocupe. E a psicóloga falou para mim, mas quando você for falar isso, você não mostra que você vai ficar triste. Você vai sentir a falta dele, senão ele não vai tomar a decisão de ir. Você tem que mostrar que vai ficar bem. E ele foi? Aí, olha a pergunta que ele fez para mim. Aí ele falou assim, mas se eu for, você vai sofrer como você sofreu com a Paula? Meu Deus. Aí eu falei assim, não. Sabe por quê? Porque nós estamos conversando, nós estamos combinando o que é melhor para você. A Paula foi levada daqui, escondida de mim. Ela não me escutou, a gente não conversou. Então, nós estamos conversando. Se você quer ir, eu deixo. E você não se preocupe, porque eu vou ficar bem. E aí eu parava um pouco para chorar, porque eu não podia chorar nesse momento. Nossa, né? Quanta dor. Meu Deus. Quanta coragem. Isso que eu falo, olha, isso que é amor de mãe. Isso é amor. Isso é amor de mãe. Não Isso é é o que amor. essas mães fazem por aí, não. Não deixar as crianças ver o filho. Isso não é amor. Isso é um egoísmo. Isso é de uma maldade tão grande que essas mulheres não podem ser chamadas de mãe. E são muitas mães que fazem isso Muitas também. mães que fazem isso. Por que Isso para mim não é mãe. Isso? Por que a senhora acha que elas querem ter esse poder, ter a criança com elas? Por que a senhora acha que... Olha, eu acho que é alguma carência que vem antes disso, que não foi ali que começou. Alguma coisa mal resolvida dela, anterior a isso, que desabrochou ali. No seu caso, Van, por exemplo, a gente indo para o judiciário, agora nós já estamos no judiciário. Como que o judiciário tratou o seu caso? A questão da alienação, a questão desse reconhecimento da paternidade, enfim. Como que você foi tratada lá dentro? Então, o processo mesmo já está com 2 anos e 4 meses. Não tem solução ainda? Ainda não. Com 1 ano e 8 meses, em novembro de 2016, foi que o juiz viu tudo o que estava composto nele, que a gente ajuntou de provas, né? Como certidão, que disseram que não existia e a criança estava registrada. Juntamos tudo e ele viu ali. Só que ali ele me pediu o DNA. Também fez a coisa de DNA, essas coisas. Só que assim, Marco, até o momento, em abril, teve outra audiência e deram as visitas. Deram as visitas para o meu filho, né? 2 visitas por semana, férias, as coisinhas que dão. Mas a certidão ainda não foi mudada. Então, assim, ele é pai para pagar pensão, como muitos por aí,
Ah, entendi. Tá? Ele é pai para pagar pensão, mas no registro não está o nome dele. Está o nome do outro que assumiu a minha neta. Ele assumiu como ele assumiu a sua neta? Ele assumiu minha neta no dia que ela nasceu, a ex-esposa do meu filho deu ela para esse rapaz com quem ela estava vivendo e ele registrou como se fosse filha dele. Mas o processo já estava na justiça girando lá. Ah, porque já antes estava. da criança nascer já existia Sim, um processo. já, porque até onde eu sei, você me entendi. corrige, que você é advogado. Se eu entro com uma ação na justiça, eu estou afirmando que aquele ali é o pai, não é isso? Até prove um contrário. Eu estou afirmando. É então. lógico. E assim, até agora ele está. Mas Ele como só ela é pai entrou para pagar com pensão. reconhecimento de paternidade do seu filho. Quer dizer, o pai da minha filha e registra o nome do outro. Exato, ela fez isso. Não dá para entender mais nada, né, doutora? E eu fico Denise? confusa assim, porque complicado. ele e eu, todos na nossa casa, a gente tem que andar com a cópia do DNA na mão, né? E o papel que o juiz deu da homologação lá das sim, coisas, porque- para provar que sim. eu sou a avó. Que absurdo. Para ele provar que ele é o pai. Você está entendendo? Então, assim, o judiciário ele é lento nisso. Sim. Não, Sabe? E olha a confusão, né? E sim, o constrangimento que ele ainda faz a gente passar. A criança, vocês... Né? Já a minha neta fica ali numa situação que eu digo assim, meu Deus, se eu ligo na creche, um exemplo, eu vou ligar mas quem? Você? Não, na certidão é outro. Que coisa, Você que tá entendendo? constrangimento. Você fica doente lá, se machuca. Não, O lá microfone, Denise. não tem, Denise. Essas mães são doentes, né? São. Sim. Então, doutora, É. o seguinte, acho que tem mais vídeo para a gente ver, né? Vamos ver só, mas só queria... tem perguntinha no WhatsApp, já vamos fazer as perguntinhas aqui. Mas só enquanto eu vejo as perguntas, por que eu queria perguntar isso para a senhora, por que a senhora acha, psicologicamente, por que essas mães, né, as mulheres e às vezes os pais fazem um jogo tão duro de não querer deixar essa convivência, essa participação do outro na vida dos filhos? A minha hipótese, a minha teoria, né, é de que existe um ressentimento em relação ao fim da relação, do casamento, ou união estável. Vou colocar como relacionamento em qualquer... Subentende-se casamento formal ou união estável. Existe esse ressentimento, essas mágoas, a sensação de fracasso em relação a esse término. Mas existe um produto ali, que é esse filho, essa criança, certo? Que ainda lembra este pai ou essa mãe de que tiveram essa relação, tiveram esse vínculo, né? Tiveram esse relacionamento. Mas como esse relacionamento trouxe ressentimentos, mágoa, raiva, enfim, e principalmente no caso nosso, em que a guarda é materna, né, tradicionalmente, parece que o judiciário já tem isso pronto, né, parece um formulário pronto, não precisa pensar muito, só preencher. É automático. Aí fica essa situação de que essa mãe acaba ficando, né, com essa vinculação, né, e não aceita a ideia de que este filho ainda continue gostando daquele pai que lhe trouxe ressentimentos, que lhe trouxe mágoa, que lhe trouxe por questões outras, por adultério. Ela confunde tudo, né? Ela mistura tudo. Ela quer que o filho seja, vamos dizer... uma continuação dela é um aliado, um parceiro para ela. Olha, né? só para a gente, antes de ver outro vídeo aqui, é interessante que a gente tem aqui um comentário aqui do Rui Pedro Nunes, ele é de Portugal. Ele está comentando aqui, ele está dizendo que em Portugal tudo se passa de igual forma, apenas não existe lei alguma que defina os atos de alienação parental. Então, assim, para a gente ver, né, o Brasil está na vanguarda, quer dizer, hoje a gente vê assim está tendo um movimentozinho, né, um movimento pequeno ainda, de pessoas que querem acabar com a lei da alienação parental. Né? Eles dizem não, e eles começam a bater muito no sexismo? Não, no Gardner. Eles falam, não, porque o Gardner era pedófilo. Bom, muito bem, querem acabar com a lei? Pode acabar com a lei, mas acontece o seguinte, o fenômeno existe. A alienação parental, deem o nome que quiserem dar, acabem com a lei, põem o Gardner na cruz. Existe esse fenômeno. Nós estamos aqui com duas pessoas, com duas mulheres que estão vivendo isso na pele. Sim. Então a gente vê
como existe alienação parental, essas pessoas com alienação da realidade. Quer dizer, talvez por interesse próprio, né, queiram abafar alguma coisa. Não, tem que acabar com a lei da alienação parental, porque agora, como essa avó falou, ela falou assim, para mim, alienação parental é um crime. E a gente vê também que existe o projeto de lei do deputado Arnaldo Faria de Sá, que até estava com a gente no outro programa, que é o PL 4488, que quer o quê? Criminalizar esse tipo de conduta. Para quê? Para evitar situações como essas que nós estamos aqui com as duas, né? Concordo, então a gente crime apela, mesmo. porque assim, a gente apela no seguinte, são milhares de mulheres, são milhões de mulheres, são milhões de crianças. Então, às vezes, essas mulheres que estão falando que querem acabar com a alienação parental, e às vezes o político fala, não, isso é só coisa de homem. Ele tem que pensar que na outra ponta existe a avó, Exatamente. que são mulheres. Então, às vezes, existem aquelas pretensas, né, aquelas que seguram a bandeira do feminismo exacerbado, não, eu vou defender a mulher, isso aqui é coisa de homem. Desculpa. A senhora está esquecendo que na ponta existem outras duas mulheres. Se tem um homem que é pai, tem duas mulheres aqui que são avós. Quando não seja do outro lado a mãe que padece disso, que nós estamos vendo um caso da doutora Nájila, e a gente tem grupos, né? Sim. E ela diz, e eu queria depois assim dar uma pincelada e ouvir de vocês, o que vocês acham de um político que tem essa posição de não vamos criminalizar, e qual o recado que vocês passariam para elas? Então, eu queria começar com a avó agora, vamos começar de trás para frente. Pois é, vamos lá. Em relação a essa questão da lei, né, a PL ela é muito importante para todos nós. Tá? Isso é fundamental, porque a alienação parental ela é crime. E só sabe quem passa, sabe? Eu passo, ela passa, e muitas avós, pais mesmo, passam por isso, eles sofrem por isso. Eu fui conhecer pais que sofrem por isso. E não são pedófilos, entendeu? Não tem a maldade, eles querem amar seus filhos, eles querem cuidar, proteger também, porque é direito deles. Eles jogam isso, elas jogam isso do pedófilo para dar um ar na sociedade, nossa, isso aqui é pedofilia. Mas quando não na é. realidade existe um interesse por trás, uma indústria por trás disso, às vezes até a própria pensão alimentícia, né? Porque o litígio, Porque se ele tem é muito dinheiro, pai né? que quer a guarda compartilhada para não pagar a pensão alimentícia, a recíproca também é verdadeira. Existe muito mais mãe, às vezes, que não quer a guarda compartilhada para não perder a pensão. Exatamente. Então, assim, em relação à PL e a deputada, aí eu falo, o que eu posso dizer, Marco, é o seguinte, que ela venha conviver conosco, venha sentir como a gente sente o dia a dia. Conversa de mulher para mulher, né, venha Vans? saber o que tem dentro da gente. Conversa sabe? de mulher para Ver mulher. as cicatrizes que ficaram nesses anos de luta, né? Para a gente poder conviver com nossos filhos, com nossos netos. Porque é muito fácil estar no escritório com ar-condicionado, sabe? E, vou fazer isso aqui, mas sem conhecer realmente, sem conversar com quem sofre alienação parental. Porque é muito fácil você falar, o fulano disse, isso aqui, a alienação parental não existe. Como que não? Você foi lá ver? Né? Porque quando a criança, quando ela não quer, ela diz assim, não gosto. Você diz, prova para ver se você gosta ou não. Não diga que não gosta, né? Sem antes provar. É a mesma coisa, ninguém pode dizer assim, isso. Eu vou dizer, não é nada. Não, é muito grande. É um crime. Alienação parental é crime. A senhora é favorável à criminalização? Sou. E a senhora conhece muitas mulheres também, Sim. né? E em relação ao que a deputada fez no Deputada Sheridan, vamos no ela projeto. É a relatora do PL 4. Ela não me representa. A mim também Tá? não. Ela não me representa. Nesse ponto aí. Vamos ouvir a doutora Nájila. E a senhora? Também não me representa. Eu sou a favor da criminalização, porque destruiu a parte afetiva da minha filha. A minha filha não se dá nem bem com a sogra, com os parentes. Tem sérios problemas de relacionamento. Então, a vida dela, assim, eu não vi minha filha casar. E eu vi o convite de casamento, meu nome não estava lá no convite. Então, isso foi... O pai fez praticou um crime com a própria filha.
não consigo entender como o pai pode fazer isso com a filha. Às vezes comete de uma forma inconsciente, porque... Mas eu acho que isso é doentio, isso tem alguma coisa lá atrás que se manifesta aí. Às vezes, hoje, como a gente teve a lei da alienação parental de 2010 para cá, e vem se falando no assunto, eu mesmo cheguei a ver panfletagem no centro da cidade, quando a gente falava que era alienação parental, uma pessoa me abordou e falou, nossa, isso pega? Nem sabe do que Nossa, se trata. isso pega, quer dizer, né, não sabe nem do que se trata. Então, talvez a pessoa cometa alienação parental inconscientemente. Às vezes não sabe, porque não é possível uma pessoa que ame, que tem um discurso de amor ao filho, insistir numa conduta dessa, já que o prejuízo pode ser para sempre. Para Com sempre. consequências gravíssimas. Então, no caso, por exemplo, o que a senhora teria, assim, para falar para essas mulheres que estão querendo acabar com a lei da alienação parental, que estão querendo banir do nosso sistema jurídico? O que a senhora que sofreu na pele, a senhora que sofre isso na pele, qual o recado que a senhora dá para essas mulheres? Eu acho que essas mulheres, elas não amam de verdade o filho. Isso não é amor. Amor é aquele que eu deixei meu filho ir para São Paulo, ele foi morar com o pai, ficou morando lá o tempo que ele quis, foi fazer faculdade lá, e depois ele quis voltar. Então, isso é que é amor, você deixar um filho ir, você pensar primeiro na saúde emocional do seu filho. Não pensar nos seus recalques, que você não sabe, a mãe não sabe lidar com aquilo. Sim, mas o que a senhora fala especificamente para essa mulher que está relatando, para essa deputada que está relatando, para essas mulheres que querem acabar com a lei, banir a lei dizendo o seguinte, ó, essa lei aí, ó, da alienação parental está sendo banida em todo lugar, porque a gente sabe que não é verdade, né? Porque não existe em quase nenhum lugar do mundo, só existe praticamente no Brasil, a lei mais avançada do Brasil, e pouca gente sabe disso. Mas o que a senhora falaria para ser deputada? Deputada, olhe com cuidado, eu sou contra, eu sou a favor. O que a senhora pensa da criminalização? A criminalização iria evitar muito esse Com tipo de certeza ela conduta? ia evitar. A mãe ia pensar 2 vezes antes de cometer um crime desse. Ela sabendo que ia ficar detida sem poder sair da cidade dela, ela ia pensar que se não houver uma punição, a pessoa vai continuar praticando isso. Entendi. Tem que ter uma punição para isso ter um fim. Pois não. Elas são contra, né, a PL, né, criminalizar, certo? Mas eu me pergunto, elas são contra um pai ser preso por não pagar a pensão? Ou acusado de abuso sexual Com sem falsas ser, denúncias, sem ter exatamente. Eu ia chegar nesse ponto que a senhora colocou. Tá. Eu ia chegar. Antes disso. Uma das variantes que ela usa, é dizer o seguinte, olha, essa lei da alienação parental, da criminalização, vem para calar a nossa boca, porque aí nós não vamos poder mais fazer nenhuma denúncia quando uma criança sofreu abuso. A gente sabe que isso não é verdade. Muito pelo contrário. Sim. Porque se houve o abuso, se houve o crime, ele vai ter que ser punido. Agora, o que vai acabar realmente, o que vai diminuir, acabar não, mas o que vai diminuir muito são as falsas denúncias. Exatamente, porque justamente, como eu tinha comentado, essa alienação vem escalonando já de outras manobras, outras tentativas que não deram certo, e a partir daí, sim, muitas delas tiram mesmo esse coelhinho da cartola, né? Tiram nesse passe de imagem que vem com acusação de abuso sexual, incriminando o pai. Já é uma questão de desespero, já, doutora? O que a senhora acha que... Já, chega num ponto que todas as outras tentativas já não deram certo, então traz essa acusação de abuso sexual como, assim, tiro e queda, né? Então já vamos resolver isso já, porque assim, já sabe que afasta. Porque na dúvida a justiça já afasta na hora, né? Uhum. Então é uma carta... É o ás no bolso do colete do alienador, sim. né? Aí puxa da manga e bota na mesa. Agora, a senhora como psicóloga, a senhora não acha que seria necessário ter uma reprimenda para quem usa desse artifício? Sim, ela tem que ter essa reprimenda, mas eu vou fazer só um contraponto aí. Quando você comentou que algumas fazem sem perceber... Sim. Existem aqueles alienadores que fazem por impulso e aqueles que premeditam. Ah, sim. Tá?
Então, aquele que premedita, ele vai construindo, ele vai guardando um documentinho, ele vai guardando uma prova, ele vai fazendo uma gravação, ele vai, entendeu? Vai segurando coisas, ele vai retendo o que ele puder ali, vai Até se de cercando. informações, vai E cortando. aí entra com alguma acusação, entra, né, pede a separação, que é a guarda do filho, e acusa o outro de alguma coisa. Certo? E aí, quando o outro vai ver, ele já construiu aquela muralha, certo? Mas aquele que faz por impulso, ele precisaria também... existe a reprimenda, sim, ela precisa da reprimenda. O temor mas, reverencial, o temor da lei, de ser punido. sim, de ser punido, mas também ter alguma outra forma que faça ele se conscientizar disso. Talvez uma outra forma de intervenção, como as oficinas de pais e filhos, alguma outra forma de mediação familiar, alguma outra forma de uma psicoterapia, que fizesse com que alguém que chamasse a atenção dessa pessoa, se ela não está interpretando equivocadamente aquele ato daquele outro pai, e que estaria sendo, por exemplo, mal interpretado como Entendi. sendo um abuso sexual, se é um cuidado que este pai ou esta mãe está tendo que ter, por exemplo, numa troca de fralda, ou num banho da criança, ou a avó que esteja... eu tenho um caso que é uma avó, né? E um outro cliente também que foi o avô, que foi examinar uma vermelhidão na vagina da criança, na região genital da criança, e a mãe interpretou como se ele tivesse praticado algum ato obsceno. Às vezes pode ser proposital, pode ser até por ignorância mesmo. Mas eu E digo às nos vezes casos... é questão de falta de higienização, que Sim, de causou uma ignorância, irritação. de ignorar mesmo o cuidado, né? Né? Mas eu digo dos casos mais... Nesses extremos, sim, Extremos, essa reprimenda precisa ter. Mas, enquanto isso, também paralelo a isso, também essa questão de orientação, porque Olha. será que ele não está... Se numa orientação, numa chamada, ele para de praticar e não deixa a coisa chegar no extremo, entendeu? Entendi. Olha, está chegando mais vídeo, vamos pôr no ar aqui. Ok. Meu nome é Ângela Tereza Branco Leal e o meu neto Antônio Marcos Leal dos Santos. Estou há 9 anos sem vê-lo. Ficamos na justiça durante 6 anos. Esse neto nós acolhemos sempre desde o nascimento dele. A mãe dele é minha filha. Ficamos sempre acompanhando na escola, no judô, futebol. Sempre acompanhávamos nas festas da escola e sempre mantivemos aquela união de avó e neto. Estamos há 10 anos sem vê-lo porque a justiça até hoje, o processo não deu em nada. Ficamos na 2ª vara da Justiça de Família em Niterói. Ficávamos sempre, em todas as audiências estávamos presentes. Nos foi dado a visita, só que nós íamos visitá-lo e chegávamos lá, não tinha ninguém em casa. Voltávamos ao fórum, nos queixávamos e nada acontecia. Participamos de entrevista com psicólogo, assistente social, não deu em nada. A audiência de conciliação, nós fomos, só que os pais não compareciam. Outra aberração, o menino foi ouvido juntamente com o pai. O menino tinha muito medo dessa mãe e desse pai. Como que ele poderia ser ouvido junto com o pai? Sozinho ele nunca foi ouvido. Conosco nunca foi ouvido. Nunca nos trouxeram a criança na nossa presença. Então, é isso que eu queria dizer. É mais uma avó e avô sendo
prejudicado por essa alienação parental. Esse ano ele completa 18 anos, foi nos tirado em 26 de janeiro de 2009, através de busca e apreensão. A polícia veio e rebentou a nossa fechadura eletrônica. O menino saiu da nossa casa aos gritos e de nada adiantou. Então eu não sei como até hoje esse adolescente está conseguindo viver. E aí eu peço, né? É mais que nós, com essa consciência que nós avós estamos tendo, que consiga ser desfeito essa alienação parental e que consigam ouvir os avós que tanto amam seus netos. Pois é, né? Pois é, a gente viu mais um apelo de uma avó, é emocionante, realmente, e nós estamos aqui hoje, a Salinas EAD, com o apoio do Pai de Camisa de Força, a gente fez questão de abrir e negritar a voz dessas pessoas que não têm voz, né? Então o sofrimento é muito extremo e a gente fica até emocionado, porque, né, são pessoas que sofrem demais, é um sofrimento. A alienação parental realmente, como vocês falaram, é um crime que a gente não sabe como até hoje não foi reconhecido isso como crime. E quando eu vejo, Marco, um pai que fala que está desistindo, ele está desistindo porque ele não tem mais força para lutar. Não é porque ele não gosta do filho, ele gosta pouco. Ele luta não só contra, ele luta contra um sistema, né? É. Sim, É um sistema. É. E esse sofrimento dessas avós também acaba também sendo negligenciado no próprio judiciário, e era aí que eu queria chegar também, porque, assim, quando se pede o estudo psicossocial e se fala, e às vezes eu, enquanto assistente técnico, eu faço quesitos perguntando sobre se essa criança tem contato com os avós ou não, de ambos os lados, e o perito não responde essa pergunta, escreve lá prejudicado, né? A resposta cômoda, né? Prejudicado. Por quê? Porque não entrevista. E isso é uma coisa que eu chamo bastante atenção quando eu dou os cursos de capacitação aos psicólogos peritos dos tribunais, e quando eu dou aula para os meus alunos da graduação e da pós-graduação na área de psicologia jurídica, eu falo, conversem com todo mundo, chamem todos. Só que muitos peritos acabam mantendo aquele triângulozinho básico, né? Papai, mamãe, filhinho. Esquece que, por exemplo, a alienação tem lá, o pai tem uma nova companheira, a mãe tem um novo companheiro, e essas pessoas que estão fora desse triângulo é que podem ser os verdadeiros alienadores, e esquece, por exemplo, de olhar os avós, que também estão passando por essa situação e que esse sofrimento não é visto. O caso que eu comentei desse rapaz que ficou com câncer, né, em função de toda a pressão da alienação parental que vinha acontecendo, a mãe dele, que é a avó da menina, na festa, ela contando que na festa de aniversário da neta, na hora que a nora foi querer bater a foto, ela estava na ponta né, todas as pessoas assim enfileiradas para a foto, só apareceu a parte da blusa. Cortou até na foto. Cortou até na foto. Doutora... Então isso trouxe um sofrimento muito grande para essa avó. Desculpa, porque quando foi para a questão, e já houve o estudo psicossocial lá no fórum, a perita não entrevistou os avós. Então, o que eu fiz? Eu fiz depois, na hora do meu parecer técnico, porque aí as partes têm que se manifestar sobre o laudo, né? Eu falei que ficou faltando essa entrevista com os avós e sugeri a devolução do processo ao setor técnico para ela complementar esse procedimento. Entendi. Eu queria só, aproveitando essa experiência da senhora, você está falando dos laudos, tem muitas mulheres também, a gente voltando um pouquinho, porque acho que isso faltou,
tem muitas mulheres também que são acusadas de abuso. De abuso. Sim. A senhora, na larga experiência da senhora, já deve ter tido casos como esse. São muitos casos. Que a senhora tem alguma coisa assim digna de nota para dizer nesses casos? Alguma coisa que a senhora... algum caso que a senhora tenha participado? Por que acontece? Que geralmente a acusação de abuso vem pelo pai, vem contra o pai, né? Geralmente é isso. Porque a gente tem esse estereótipo. Essa cultura, né? De dizer que a sexualidade é masculina, né? Quem manifesta a sexualidade é o homem. Então, geralmente é o pai que é afastado. Esse caso desse cliente que, na verdade, foi o avô que foi afastado porque ele estava junto com a avó, olhando uma irritação na região genital da neta, por conta de uma candidíase, por conta de uma vulvovaginite, que é um problema de higienização, que é a responsabilidade da guardiã, e que não limpou direito essa criança, e aí houve essa irritação. Mas a avó também entrou foi acusada de abuso, a avó? A avó não, por conta a acusação foi mais sobre ele para dizer que ele teria introduzido... Para ficar mais robusto. Ele teria introduzido Mas existem alguma coisa mulheres que causou são uma irritação. acusadas, né? Tem, por exemplo, na questão mesmo da higienização, da troca de fraldas, o banho, a brincadeira, e que acaba, uma brincadeira de cosquinha, por exemplo. A senhora já defendeu alguma mãe ou avó que foi acusada? Que foi acusada falsamente. Falsamente, Tá? Então, essa questão de, por exemplo, que é uma linha muito fina, mas de, por exemplo, estar tratando uma outra infecção urinária, por exemplo, da criança, um risco de fimose, por exemplo. Entendi. Né? Então acontece. Acontece uma higienização num banho. Não, eu digo, acontece essas falsas denúncias contra as mulheres também. Contra as mulheres também, por conta, por exemplo, desses cuidados que a avó, que a mãe tem que ter, por exemplo, da higienização, do desfraude, né, da troca de fraldas, e que isso acaba sendo mal interpretado como sendo, porque a criança vem irritada, né, vem com irritação vaginal, vem com irritação anal, e isso é considerado isso é um indício de que foi abusado sexualmente. Entendi. Mas, na realidade, o abuso é esse tipo de denúncia falsa, né? Sim. Esse é o abuso maior que pode existir. E que vem, lógico, dentro de uma contextualização maior, vem como um recurso, muitas vezes desesperado, tá? De quem já tentou todas as outras coisas para obstruir o convívio, o contato, destruir esse vínculo e não consegue. Entendi. Doutora, e a senhora, o que a senhora acha dessa falsa denúncia de abuso? Olha, como a doutora Denise falou, que precisa, a mãe, além de ser criminalizada, o alienador, além dele ser criminalizado, precisa passar por um processo terapêutico mesmo. Porque uma pessoa que pratica isso vem vem bem antes do filho nascer. Algum desajuste emocional, alguma coisa assim, porque quando eu decidi me separar, e ele não queria, eu fui fazer análise, fiz análise 7 meses. E fiquei fortalecida e quis levar adiante essa minha vontade. E numa das sessões de análise, a minha filha teve que comparecer, e a avó também, e o pai. Depois o analista falou para mim assim, olha, Nájila, a avó, o pai e a sua filha, os 3, têm uma ligação forte. Você e seu filho estão excluídos. Então, eu acho que já vem uma doença aí, uma coisa, um desajuste emocional por parte de um deles, se manifesta ali, não é? Então, por isso que esse trabalho, além de criminalizar, que tem que criminalizar sim, precisa fazer um trabalho com essa mãe de conscientização. Isso é muito necessário para ela entender as atitudes dela. Porque agora, quando eu voltei a fazer análise, quando eu soube do meu neto, a ferida abriu de novo, começou a sangrar de novo. Eu voltei para análise. Quando eu contei para o analista o que era alienação parental, ele não conhecia. E identificou
alienação parental na maioria dos pacientes dele. Então, eu mando textos para ele do WhatsApp, que a alienação parental, os atos caracterizam para ele passar para os pacientes dele. Porque ele não sabia que isso existia. Ele é analista há mais de 30 anos. Doutor, nós vamos... Van, quer comentar mais alguma coisinha sobre isso? Não? Em relação a isso, não. Não. Então tá bom. Então vamos colocar mais um vídeo, tá chegando o vídeo. Nós não vamos poder colocar todos os vídeos, mas... Que bom, fico feliz. E as vovós aí. bastante. Isso mesmo. Meu nome é Patrícia, eu moro em Canoas, Rio Grande do Sul. Sou uma avó que sofre alienação parental. Já sofri há 1 ano e 6 meses, né? Fiquei longe sem ver nosso neto. Ele tem hoje 5 anos e meio, né? Em fevereiro faz 6 aninhos. E agora, pela segunda vez, a gente está enfrentando de novo essa dor da alienação parental. E, infelizmente, o judiciário não nos enxerga, assim, nós avós, né? Que, os avós têm direitos? Sim, eles têm direitos, né? Mas, na prática, isso não funciona, tá só no papel, entendeu? Sai um mandato judicial, se não entregar a criança vai ser multado. Se não entregar a criança vai ter punição. Mas, e aí? Não cumpre, entende? E a gente fica desamparado, assim. E a gente sofre muito com isso, porque cada momento que a gente perde, nunca mais vai voltar. E isso é muito triste, entende? Porque eu, por exemplo, eu não vi meu neto nascer. Eu fui conhecer o nosso neto, ele tinha 8 meses de vida. E agora, infelizmente, vai fazer já quase 2 meses que a gente não vê ele. Mora perto de nós aqui, sim. E é uma dor, assim, que não tem volta. Existe uma coisa, assim, que no judiciário, as mães podem tudo, entendeu? A mãe, por exemplo, assim, pensa que é dona da criança, que a criança é uma moeda de troca. E isso não é assim. Infelizmente, a gente quer só... Infelizmente, a gente gostaria que eles não fossem assim, que tivesse um acordo. A gente fez um acordo judicial, inclusive, aí não seguiu o processo. Só que agora vai ter que seguir, porque não obedecem, né? Enfim, não respeitam, na verdade. Não respeitam nem o próprio filho fazendo isso. E espero que logo a gente tenha um retorno sobre tudo isso que a gente está tentando fazer, mostrar para o Brasil, para o mundo, que a alienação parental ela deixa estrago e nunca mais isso pode ser consertado numa criança. É isso, gente. Muito obrigada e lutar sempre, né, contra a alienação. A gente agradece, né, as avós que estão mandando os vídeos. A gente vê que o sofrimento realmente, né, começa em casa e muitas vezes termina na delegacia. Até a gente vê que não é só no judiciário que acontece também esse padecimento, né, dos pais também, das avós, de todo mundo. Mas na delegacia, até a Van estava comentando aqui enquanto a gente via esse vídeo, queria que você passasse essa experiência para a gente. É verdade, Marco, em relação a delegacias, né? Porque assim, para você comprovar que você está sendo impedido de ver seu filho no dia de visitas, ou seu neto, seja o que for, você tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Você tem que ir lá na delegacia. E quando você vai, procura esse órgão que está ali para lhe ajudar, né? Em tese seria. Seria. Né? Você é mais humilhado do que você imagina. Você recebe um não bem bonito no seu rosto. Eles não deixam fazer não, o BO, né? Não, diz assim, ó, a delegacia é minha, aqui quem manda sou eu, aqui não é lugar de problemas de família lá no fórum, entendeu? E bate o pé e não fazem. Isso aconteceu com você? Já aconteceu comigo e várias vezes. Sim, mas você foi na delegacia comum ou na delegacia da mulher ou da criança? Não, eu fui na comum. Você foi na delegacia comum? Eu fui na comum. Na da mulher não fui, não. Então, assim, é difícil. Se é difícil para mim, que sou uma avó, você imagina para um pai, que já é criminalizado. Isso, e como que vai provar, entregar para o juiz anexando um processo, um BO, se você não consegue fazer? Sabe o que acontece? O BO, né, o boletim de ocorrência, em outros estados, eles têm uma outra nomenclatura, ele é uma declaração unilateral. Na realidade, você precisa provar aquilo que você está declarando. Eu posso ir numa delegacia e fazer uma declaração do que eu quiser, né? Uma declaração depois vai averiguar.
Mas é importante essa comunicação, porque é o que você falou, e isso que você explicou, Van, a maioria, quase a totalidade enfrenta. Começa se você for ver, é a número 1 de todos os atos de alienação parental. Você vai ver o seu filho, o seu neto, sumiu, não está em casa, não atende. Exatamente. Como que uma Tá delegacia não faz um boletim de ocorrência sobre uma ocorrência que é tão assim, importante, porque ele é o início do respeito do direito da criança e daquele outro convivente, seja o pai, seja o avô, daquele outro pai, entendeu? Então, isso eu conversei com o deputado no outro debate e expliquei isso aí para ele. Né? É então, muito difícil, Marco. É muito difícil. Eu nunca me imaginei dentro da delegacia tentando fazer um boletim de ocorrência. E foi mais o que eu fiz. Lutar, não, tem que ir, eu tenho que provar. Se está acontecendo isso, você tem que fazer o boletim de ocorrência, anexar no processo e apresentar. Porque se você não faz aquilo ali para se defender também, que você também está procurando seu filho, seu neto, vem outra coisa ali por causa da alienação que já é grande. Então, vem outras coisas por meio. E sem contar a demora no judiciário, os processos que estão ali. Sim. Você entra com uma liminar, que é para sair em 15 dias. Um pedido de uma liminar, né? 40, 50, eles esquecem. E ainda põe no risco de ser negado. Sim, ainda tem isso, sabe? Então, assim, eu gostaria muito que tivesse mais respeito, né? Sim. Pelos pais, por nós avós, pelas mães, que também tem mães que sofrem com alienação parental, né, e principalmente pelas crianças, porque se a gente luta, não é por procurar nossos direitos, mas os direitos dos nossos netos, os direitos dos nossos filhos, porque eles têm, apesar dos alienadores não deixar aparecer os direitos deles. Doutora Denise, a senhora que milita na área, que tem um conhecimento respeitadíssimo no Brasil inteiro, é uma das referências que a gente tem no Brasil em psicologia jurídica, né? A gente pergunta para a senhora o seguinte: quais os benefícios da lei da alienação parental? Quer dizer, de 2010 para cá, quando ela elencou, ela deu uma série de nortes, né? Ela foi colocada no ordenamento jurídico. Quando essa lei veio a lume, o que ela trouxe de bom? O que a senhora acha que é de positivo nessa lei? Eu acho que foi a iniciativa de dar a visibilidade, né, de dar esse enquadramento legal para essa situação que já vinha acontecendo extraoficialmente, né? O fenômeno sempre existiu, né, doutora? Sempre existiu. E eu vou dar um exemplo, aqui meio inusitado. Existe uma obra, um livro chamado Pelos Olhos de Maisie. O original foi escrito em 1857. É uma história de ficção de uma separação de um casal no século XIX, na aristocracia britânica do século XIX, e foi um escândalo social, e o juiz deu a guarda para o pai, e a mãe foi buscar, né, para as visitas na carruagem, né? Imagina, Londres, né? E aí a mãe pergunta, e o biltre do seu pai deixou algum recado para a mamãe, para sua mamãezinha querida? Biltre quer dizer ladrão, pessoa desprezível. E a criança responde, o meu pai mandou dizer que você é uma grandíssima vaca. Meu Deus. Isso em 1857, o original dessa obra. Então você percebe que já é uma coisa que já... Não, isso, né, é o que a gente tem notícia agora, que deve ter coisa anterior. Isso, né? Isso na página 18 da obra. Você imagina uma obra de 200 e tantas páginas, para onde que a história foi, né? Imagino. Então, você percebe que é uma situação antiga, uma situação antiga, mas não tinha essa visibilidade que teve a partir da lei, entendeu? Então, só que ainda a gente precisa de fazer aplicar esta lei, fazer efetivamente a aplicação. Que as pessoas conceituem, né? Que as pessoas, que o juiz, que o Ministério Público, que o setor técnico, que é o que acaba muitas vezes sendo incumbido, né, de avaliar se está acontecendo ou não, e eu ainda encontro confusão,
eu ainda confundi alienação parental com síndrome. Ainda esse posicionamento tradicionalista de manter a guarda materna e sacralizar a figura materna, que os avós não têm são secundários aí na história, que o pai que nega qualquer coisa é porque ele está sempre mentindo, certo? E que não é possível fazer esse tipo de punição ou qualquer outro tipo de sanção ao alienador, porque a alienação parental não existe, porque a alienação parental não foi reconhecida no DSM-5, porque a alienação parental ainda não tem não está acontecendo naquele caso concreto, né, porque fica misturando com síndrome. Quando a criança manifesta sintoma de síndrome, o perito não reconhece aquilo como sendo síndrome e acha que é legítimo. Então, a gente ainda precisa avançar. Nós tivemos a lei, que já foi um passo super importante, mas a gente precisa ainda fazer aplicar a lei nessa conscientização social e a conscientização das instituições, como o judiciário, trazer para a psicologia. Quando eu falo isso nas minhas aulas, eu sei que desperta muita polêmica, e o legal é justamente isso, claro, trazer essa discussão para as turmas da psicologia, já na graduação, justamente por conta disso, já trazer essa conscientização. Sim. Saber como avaliar, saber o que é, qual a diferença, saber como identificar, quais os procedimentos que você precisa para isso. Entendi. Entendeu? Então, muito avanço ainda precisa ter. A gente vê no caso da doutora Nájila aí, que ela tem, quando houve essa separação, quando houve o rompimento do vínculo, ainda não existia a lei da alienação parental. Aí a minha pergunta. Nem se falava nisso. Na época, no Orkut, estava começando a se falar. E eu entrei para um grupo de Orkut que falava sobre isso, né? E eu conversei com o pai e eu fiquei muito chocada, porque eu tinha conversado com ele me contou o caso dele, na semana seguinte ele tinha se matado. Ele não aguentou. Chegou ao extremo. Foi. A pessoa não aguenta. Então, quando eu vejo assim, pai que desiste assim, eu sou solidária à dor dele, porque eu sei. Porque eu, Marco, poderia ingressar com uma ação de visita para ver o meu neto. Mas eu não tenho estrutura emocional para entrar com uma ação agora. E vivenciar toda essa agressividade da minha filha, que ela está com essa síndrome, e eu não tenho estrutura para entrar. Entendi, doutora, pois não. Eu só queria fazer uma microfone. Parte em relação... Desculpa, eu só queria fazer uma parte em relação a isso, que é o seguinte, o desistir, né? O desistir, muitas vezes, como uma defesa, como esgotamento, como... Limite mesmo. Chegou naquele limite. Eu também entendo, muitos clientes chegam para mim e falam, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu vou me mudar, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa, se meu filho quiser, ele que me procure. Eu falo, olha, tudo bem, a gente tem que respeitar esse porque chegou mesmo nesse limite, mas, assim, eu tento colocar para eles a questão de deixar em stand-by, na verdade, não exatamente desistir completamente. Porque exatamente a desistência é isso que o alienador quer. Ele chegou no objetivo dele, né? Ele quer que você se afaste, ele quer que você desista, ele quer que você vá embora. Mas todo bônus tem o ônus, né? Porque também ele vai ficar completamente responsável pela gerência e educação daquele ser humano. Quer dizer, amanhã, se não der certo... Sim, porque muitas vezes, na hora que esta criança cresce, vira adolescente, vira adulto e descobre ou percebe que tudo que aquele alienador falou foi tudo uma farsa, foi tudo uma invenção, uma mentira por interesse do alienador, ele passa a odiar esse. Então, olha que triste também, olha o estrago que faz, né? Esta criança passar 5, 10, 15 anos da sua vida odiando um dos pais, e depois, a hora que descobre que foi tudo uma farsa, aí se volta contra o outro. Quer dizer, às vezes numa fase
legal como a filha dela, que poderia estar agora com um neto, que poderia integrar todo mundo nessa família, justamente porque, olha, agora, né, tá chegando um novo aí, então vamos trazer todo mundo para a família, é a hora que começa a ter mais rompimentos ainda. Gente, vamos ver mais um vídeo. A gente agradece todo mundo que está mandando os vídeos para a gente aqui. Enquanto der tempo, nós vamos passar assim. Vamos lá. Boa tarde. O meu nome é Elbixista de Melo Oliveira e estou aqui para esclarecer sobre a minha alienação parental com relação ao meu filho, minha nora e minha netinha Maria Eduarda. Ela veio para a nossa casa na idade de 4 para 5 meses a pedido dos pais para que eles pudessem trabalhar. E nós, com o maior carinho e amor, recebemos a menina na nossa casa e passamos a conviver dia a dia e amamos demais ela. Dávamos o que a gente podia e fazíamos o que podíamos para ajudá-los. E com o passar do tempo, a situação foi ficando muito difícil por determinadas situações que ele se encontrava e a minha nora. Comportamentos difíceis e determinados usos de substâncias químicas. Então, durante esse tempo, eu percebi alguma coisa diferente na minha neta e fui conversar com ele e eles não aceitaram. Daí, de um dia para o outro, tiraram a minha neta daqui de casa e nós sofremos demais da conta. E daí, então, eu tomei a decisão de procurar a vara de família para buscar ajuda, porque eu precisava de continuar vendo a minha neta, porque o amor era grande demais. E eu sou avó e eu sabia que eu tinha direito de pelo menos vê-la. E consegui, então, a autorização do juiz, o alvará de visita. Só que eles nunca respeitaram a minha visita. Foi uma audiência muito conturbada, que gastaram-se umas 3 horas de conciliação. Foi muito difícil. E eu consegui o direito de visitar a minha neta. Então, comecei a ir na casa deles, eles me recebiam num cantinho lá da casa, eu não conhecia a casa deles, eu não tinha banheiro, não tinha água, mesmo assim eu fui enfrentando a situação por amor à minha neta. Quando eles chegavam aqui na minha casa, a menina, no início, ela estava mais feliz, mas eu comecei a perceber que ela começou a ficar infeliz, ela começou a ficar manipulada pelos pais de uma tal maneira que ela não tomava o café da manhã conosco mais. Ela ficava com vontade de comer um pedaço de bolo de chocolate, mas ela não comia porque eles falavam alguma coisa com ela. E ela me contava, minha mãe falava que não era para me comer mais nada na sua casa, vovó. Meu pai falou que não é para me comer nada na sua casa, vovó. Então, diante de todas essas situações, ela não poder entrar dentro da minha casa, dela não poder me dar um beijo quando ela chegava no portão, dela não poder me dar um abraço, tomar a benção. E por amor a ela e respeito a ela, eu procurei a vara de família novamente, eu conversei com o advogado, chefe lá da faculdade, da PUC, e eu pedi ajuda a ele e falei com ele, contei tudo o que estava acontecendo. Ele falou comigo assim que eu fizesse uma carta ali naquele momento, dizendo que eu estava abandonando o processo, porque eu não queria mais que a minha neta passasse por tudo aquilo. Então eu desisti do processo, apenas. Dela, jamais eu vou desistir. Eu sei que ela vai crescer e um dia, com as graças de Deus, ela vai me procurar. Depois que eu entrei no grupo das avós excluídas, eu aprendi muita coisa, eu busquei força, eu me senti mais forte. As avós, quase todas têm o mesmo sofrimento, uma diferente da outra, mas a mesma situação. E eu continuo rezando e pedindo a Deus que tudo isso um dia acabe, porque nós somos avós e queremos apenas amar, queremos apenas abraçar e beijar e fazer o bem, tanto para os nossos filhos, noras e principalmente para os nossos netos. Que antes de sermos avós, nós somos mães e sabemos o quanto é importante o verdadeiro amor. Bom, a gente vê aí, né, o amor supera tudo. A avó falando que desiste do processo, mas nunca vai desistir da neta.
É isso que a gente sempre prega, né? O amor é a solução para tudo. O amor acima de tudo. O amor acima de tudo. É prioridade, entendeu? E interessante, doutora, que ela fala ali, né? Que a criança, a neta vinha para casa dela e não comia direito. Quer dizer, já, aquela lavagem cerebral, né? Aquela coisa que fica, né? Já para ficar aquela coisa pesada, Sim. né? É para associar a figura do pai, da mãe ou da avó, enfim, com coisas ruins. Porque se a criança manifesta a satisfação de estar com aquele outro pai ou a mãe ou com avós, né, para aquele alienador ou alienadora, isso é uma traição, isso é um sentimento assim de deslealdade. Então, existem muitos casos aí de crianças que hostilizam o pai ou a mãe, ou a avó, não vai mais na casa desse ou daquele, não come mais a mesma comida que gostava antes. Teve uma criança que falou que não podia mais comer porque tinha veneno na comida. Então, não podia mais comer na casa do pai porque tinha veneno na comida, e depois acabou deixando transparecer. Minha mãe que falou que... né? Então, são situações que vão associando, vai acontecendo essa distorção, né, de sentimentos ou de percepções em relação ao outro. Então, aquela figura que ela amava, né, escreve cartinha dizendo eu te amo, de repente passa a ser um demônio, passa a ser uma coisa terrível. Então, tudo que ele faz ou deixa de fazer é ruim, é negativo, porque vem dessa lavagem cerebral, dessa programação, desse discurso introduzido artificialmente de que aquele outro é ruim. Então, é prejudicial estar com ele. Olha, aqui na pergunta do WhatsApp, eles estão perguntando muito sobre esse negócio da criminalização, né? Então, aqui a Valéria de Estampa, aqui do Rio de Janeiro, pergunta: qual a punição para quem comete alienação? Alguém já passou por isso? Valéria, ainda não tem. Nós estamos a luta, o PL, é exatamente para criminalizar esse tipo de conduta. Desde quando a avó, o pai ou a mãe vai buscar o filho na casa do outro pai e simplesmente recebido com um não, com uma porta fechada, até os casos mais graves, como a gente vê, de sumir, né? Pegar o filho e sumir por uma cidade diferente. Ou, o pior, que a gente vê que é mais grave ainda, quando a violência psicológica ela é diuturna, né? Aquele trabalho violento, aquela psicologia feroz, violenta na cabeça da criança, todos os dias chega a transtornar a personalidade dessa pessoa. Então, hoje, a lei de alienação parental, ela não contempla ainda o crime. Por quê? Porque na 12.318 havia a figura da criminalização, mas na época a deputada Maria do Rosário, que foi a relatora, houve por bem tirar isso, não deixar que a criminalização fosse para frente. Inclusive, houve o veto do presidente da República naquela época. E aí restou o quê? O que eles dizem hoje? Não, mas existe sim a penalidade, existe até a inversão da guarda. Não, veja bem, a gente não pode confundir, e aqui estou com uma das maiores autoridades em psicologia jurídica do Brasil, referência no Brasil inteiro. Eu peço que, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Isso não é uma pena para quem comete o crime de alienação parental, de tortura. A reversão da guarda é para preservar a rigidez psicológica da criança. Quer dizer, é para não deixar que essa criança continue sobre o jugo dessa pessoa que está cometendo esse crime. O que a gente precisa, na realidade, é punir. Ah, não, mas existe outros tipos de crime que essa pessoa pode estar enquadrada. Não. Como existe, no caso, a tipificação da criminalização contra a mulher, que não é diferente e é tão importante quanto, a criança merece o mesmo respeito. E é por isso que a gente está lutando. As avós, as mães, e nós estamos abrindo a Salinas EAD hoje, com o apoio do Pais em Camisa de Força, está abrindo o espaço para que vocês possam falar e que vocês possam ser ouvidos. Que é necessário
que essas pessoas que cometem esse tipo de violência, de tortura mesmo, de tortura psicológica, tenham e sejam apenadas da maneira que é necessário. Para quê? Porque a gente não quer que isso não aconteça. E só não vai acontecer, e só vai diminuir essas ocorrências a partir do momento em que houver sanção penal. Fora isso, nós vamos ficar só com subterfúgio. Eu espero ter respondido a pergunta dela. A sanção penal, sim, sou plenamente de acordo, mas junto com o trabalho de conscientização. Porque essa mãe tem problemas anteriores e ela precisa entender isso, trabalhar isso dentro dela, né? Precisa das duas coisas, a criminalização e a conscientização. Um trabalho terapêutico, né? Sim. Já existe isso no fórum? Esse grupo de apoio? Em alguns fóruns existem as oficinas de pais e filhos, existem os trabalhos mesmo, a mediação familiar, porque senão fica só a questão da punição em si, a punição. E, na verdade, precisa haver também esse trabalho de conscientização, como eu tinha falado, para não chegar nesse extremo. Eu acho que a conscientização é o sonho, é o ideal, porque se houver a conscientização, não precisa haver punição. Sim. É como a gente vê na educação. Se a gente conseguir um nível de excelência na educação no Brasil, talvez a gente comece a fechar presídio. Sim. Mas quando a gente vê que nós já estamos na terceira lei, a primeira de 2008, a guarda compartilhada, depois a lei de alienação parental, depois a gente vê uma nova lei da guarda compartilhada, onde o legislativo diz para o judiciário, alienação parental é isso que está aqui. A gente pergunta, meu Deus, até onde nós vamos esperar para ver a conscientização? Então eu acho que a sanção, ela vem nesse sentido pedagógico também de conscientizar, porque a hora que a pessoa for cometer um ato de alienação e alguém levantar o dedo em risco e falar, olha, cuidado, que você pode ser complicado, você pode ser processada, a pessoa vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes antes de fazer isso, né? E isso, quem vai ganhar antes de todo mundo é a própria criança. E esse trabalho de conscientização é importante porque o pai da minha filha diz que a minha filha, ele não fez nada, ela que não quer me ver. Então ele não percebe o mal que ele fez. Então por isso que é importante esse trabalho de conscientização junto com o da criminalização. Se tivesse criminalização, ele não ia fazer isso. Não ia. Não ia ser bobo de fazer isso. Agora, conscientização precisa, porque até hoje ele fala, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, ela não quer te ver porque ela não quer. Tá certo, então, é verdade. Ele não está consciente. Para ele acha que não fez nada. Não tenha dúvida. Então vamos prevenir para remediar, né? Sou a favor da criminalização e essa deputada Sheridan não me representa. Tenho certeza que nenhuma mãe, avó, né, do bem, dignos, ela não representa. Isso eu tenho certeza. Porque nós não queremos isso, né? A gente não quer nós não queremos ser vítimas. A gente não precisa ser aquela protegida, né? A gente não precisa estar sendo protegida. A gente lutou tanto para ter a igualdade, não foi isso? Não tem a dúvida. Por que agora vão querer colocar a gente como vítima? Claro. Não, a gente quer estar ali, quer lutar, mas na dignidade, na capacidade, não é? Eu vou proteger. A doutora Denise Perecini, ela fala uma coisa que é emblemática. Ela diz assim, olha, a gente sabe que a alienação, a guarda compartilhada é uma vacina contra a alienação parental, é o único remédio eficaz, né? Então, a doutora Denise fala assim, não é a guarda compartilhada que leva... Não lógico que a questão diálogo, do consenso, né? O consenso é a situação ideal, mas não é o consenso que leva à guarda compartilhada. É a guarda compartilhada que vai fazer com que estes pais deixem as suas divergências conjugais, de outras instâncias, para se trabalhar em outras instâncias, tá? E se conscientizem das questões ligadas ao filho, propriamente dito, entendeu? Dos filhos em comum. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui do nosso debate. A gente queria passar para vocês as considerações finais de cada uma, agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que foi uma oportunidade
muito bacana que vocês deram para as avós que estão passando por isso. A gente agradece a doutora Perecini pelos esclarecimentos aqui, pelo tempo, e a gente agradece também aqui a presença do Lício, que é um pai aqui atuante, que ajuda muito a gente, a doutora Canine, que também está presente aqui. Logo nós vamos trazer eles para sentar nesse sofá aqui, que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Então, vamos para as considerações finais para a gente encerrar esse debate especial de hoje. Doutora. Vai começar comigo? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade para estar aqui com vocês, né? E esperar que tenha esclarecido o que foi possível em relação a esse tema, que, lógico, tem muita polêmica ainda e muita coisa que a gente ainda precisa fazer. Então, é isso, poder justamente por esses debates, ou, né, pela instrução, pela conscientização, chegar a esse ideal para abranger essa população, para realmente começarem a perceber o que está acontecendo, que muitas vezes está passando por isso e não está sentindo, não identificou, né, que seja, e tomar, sim, as providências, né, se fortalecer, muitas vezes, buscar uma orientação, buscar uma ajuda, sim, e a partir disso tomar as atitudes que sejam necessárias e chamar também a atenção dos setores técnicos, do judiciário e da própria sociedade para que despertem sobre esse tema. Esse tema é muito grave, é muito sério, para ser levado dessa forma negligente, como vem sendo ultimamente, tá? Com muitas falhas, com muitos erros. Então, sanar esses erros, justamente para que a gente possa ter as novas gerações, essa geração que está vindo, poder ser mais tranquila, poder ser mais consciente, poder valorizar os vínculos familiares, que isso é indispensável. A gente não vive sozinho, a gente precisa do outro, a gente precisa que o outro também nos traga essa noção de ser humano. E isso vem basicamente da família, né? Dos família vínculos familiares. Tudo, né? Dos vínculos familiares, que esses são indissolúveis, são imprescindíveis. Obrigado, doutora. Eu, como ela já falou praticamente tudo, eu queria abordar um outro lado. Eu gostaria, sim, de dar uma dica para os pais. Uma dica que eu fiz e que eu pretendo um dia mostrar para minha filha. Esse livro aqui que eu fiz, os pais podem comprar um livro grande, que ele tem a página numerada, assim, e ali o pai registrar todo o amor que ele sente para o filho. Tirou uma foto, imprime, não deixa só no celular. Imprime, põe ali, escreve o sentimento dele naquele momento, escreve nesse livro, vai registrando. Comprou um presente para a filha, recorta a caixa do presente, põe ali. Põe ali, vai registrando tudo aqui. Então, a senhora pode abrir para a gente dar uma olhadinha. Aqui nesse livro aqui foi antes da minha filha nascer. Aqui. Tem esse livro aqui tem mais de 35 anos. Então, aqui tem até a fralda que minha filha usava aqui, ó. A fralda que ela usava na época, isso aqui de carregar nas costas, e aqui minha filha que está descrevendo tudo, como se ela estivesse falando. Eu estava falando por ela. A papinha, quando o médico passava, eu pesquisava sobre aquela papinha, sobre as vitaminas. Tem todas as consultas aqui. Isso aqui, primeira vez que ela foi à praia, como é que ela se sentiu? Aqui eu estou falando por ela. Como ela, muito amor. Sabe? Então, ela vai ver aquilo que a avó falou, que eu fingi que amava, ela vai ver que eu amava. Está aqui registrado, que eu amo. Tá aí até hoje, né? Aqui, ó, todos os remédios que ela tomou, aqui a receita, aqui, os brinquedos que ela tinha, está aqui para ela ver o brinquedo que ela tinha quando ela tinha 1 ano, 2 anos. A primeira aqui, o tema da festa dela está aqui, Chapeuzinho Vermelho. Eu botei aqui. Então, está tudo aqui, ó. Então, acho que eu quero dar essa dica para os pais. Porque eles ficam com medo, eles estão sem ver o filho está pensando que o pai não ama, que o pai não procura. Então, pai, registre tudo que você sente, para um dia seu filho ver. E o dia que seu filho for na sua casa, deixa esse livro na mesa, assim, para ele ver lá, puxa, papai colou a foto aqui.
E papai escreveu que me ama. Faz uma parede do amor. Tira a foto no celular, não deixa só no celular. Imprima essa foto e põe na parede. Põe o dia que foi. Te amo, filha. Nosso passeio, escreve assim, nosso passeio foi lindo, passeamos. Eu fiquei muito feliz. Quer dizer, demonstre o amor por escrito, para ter uma prova. Quer dizer, para sepultar a alienação, para não dar vez, a melhor coisa é o amor. Mas que fique registrado aqui. Tá bom. Para o pai, esse recado para os pais. A gente agradece. Isso aqui um dia eu quero dar uma linda história. para minha filha um dia. Se Deus quiser. A vovó. Então, eu quero agradecer às vovós, né? E dizer para elas o seguinte: não parem de lutar. Continuem lutando. E lutem sempre com amor, né? O primordial é o amor. Os pais que lutem por seus filhos, continuem lutando por amor. Não por vingança, não por ódio, nada. É amor. O amor, ele vence tudo. Ele ultrapassa a barreira de qualquer coisa. O amor te dá um alicerce, né? Eu falo isso porque é o amor que me faz fazer isso pela minha neta. Não tenha dúvida. É o amor que faz eu estar aqui hoje, por essas avós. Gente, Salinas, obrigado, né? Pais, avós, lembre-se disso. Amor primeiro lugar. E não abandone seus filhos jamais. Não, por mais que passe, Marco, qualquer problema, nunca diga, eu vou desistir. Não desista, porque estão ali esperando por a gente. Tá certo. Sabe, eu espero todo final de semana para me poder ver ela. E eu sei quantas avós passam por isso, quantos pais querem isso. E são proibidos. Então, assim, não desista, mas sempre com amor. Porque o amor vence tudo. Era só isso e muito obrigado. Obrigado de coração.